que as empresas entram normalmente em crise, uma espiral de dificuldade? Eu diria que muitas vezes executivos e acionistas são muito mais orgulhosos do passado do que apaixonados pelo futuro, né? Eu sempre fiz assim, sempre deu certo, né? E vou continuar fazendo assim, né? Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast 50 Conversas com Dado Estima, aqui na Amazon TV, hoje num ambiente completamente diferente, porque a sede da Amazon não pode ser usada, tá com outra finalidade, então roubamos o local do podcast dentro do Caldeira aqui, do Café com Tony, do Tony Bernardini, da Jornada, do Transportador, né? E hoje vamos receber aqui o Ismael Santos. Ele é vice-presidente do IBEF e sócio da Authores. Bem-vindo, Ismael. Obrigado, Eduardo. Prazer estar contigo aqui para a gente bater esse papo sobre finanças aí, né? Sobre tudo, cara. Se Tá tu bom? achasse que tu vinha falar sobre finanças Ué, aqui, te ralasse, né, deixa cara? eu rever meu roteiro aqui, Ah, tu então. tem roteiro aí? É. Se fosse tu, fechava, hein, cara? Tá Porque bom. não vai ser muito por ali, né? Mas, Ismael, é o seguinte, ó, deixa eu dizer para vocês, é um prazer. O Ismael, eu tenho convivido com ele desde março deste ano, de uma forma mais intensa, né, Ismael? Lá no IBEF, e, e demos uma pequena tarefa para ele, assim, só desenvolver o projeto de educação financeira para adolescentes de sexta, depois sétima e oitava série, através de gamificação, passar para as escolas públicas, tá? O Ismael pegou muito bem isso, e ele pode falar sobre isso também, tá? Mas então é uma grata surpresa ter lançado esse desafio, ter encontrado um cara tão competente. Então, Ismael, começamos, eu acho que pela educação, né? Sem educação a gente não é nada, né? Começamos pela educação. Quando tu me convidou, Eduardo, para tocar esse projeto, eu te confesso que deu um frio na barriga, né? Gaguejou na hora. Gaguejei. Não só pelo desafio, mas todos nós, e eu acho que comigo não é diferente, contigo não é diferente, com os demais vice-presidentes também do IBEF, nós todos temos uma agenda intensa, né? E eu gosto de fazer tudo que eu me proponho a fazer de forma buscando a perfeição, né? Sim. Buscando fazer o melhor. E eu tinha o receio naquele momento de que a agenda, de que os compromissos, enfim, me impediriam de fazer, né, o melhor pelo IBEF. Mas acredito que quando a gente entra no ecossistema do IBEF, a gente encontra outros profissionais tão capacitados quanto nós, né? Impressionante, né? É impressionante. E que de fato foi uma grata surpresa. Eu encontrei ali o Rick, né? Que tem desenvolvido esse projeto também, tem encabeçado esse projeto de forma maestral, né? O Beluda, que desenvolveu Beludo, a nossa Beludo. marca também do projeto e ficou fantástica, né? Eu acho que se nós imaginássemos lá atrás que teríamos uma marca, Tão um bacana, né? IBF Contar tão bacana, eu acredito que não teríamos essa capacidade, né? Com a alusão ao Ábaco, que é uma ferramenta milenar aí de matemática, né? E que é o que nós queremos resgatar, que é essa É. consciência financeira, que eu acredito que se perdeu um pouco, né? E eu penso que esse projeto, quando tu lançasse ele, e aí fez o convite para mim, acho que tu foi muito feliz, o Eduardo. Não tem um projeto que esse projeto casa muito bem com aquilo que é o propósito do IBEF, que é deixar um legado, né, na sociedade e, sobretudo, naquilo que é a nossa base, que são crianças, né, adolescentes, e iniciando na sexta, sétima, oitava série, e que esse projeto possa, na linha do tempo, expandir também para outras séries, outros ambientes da sociedade também, porque de fato é o que a gente precisa. Eu acho que eu me lembro muito bem, o contexto inicial do projeto foi justamente a problemática das bets, né? Sim. Foi dali que Exatamente. Foi na palestra, era o professor Malvese, tinha mais alguém lá que, acredito que sim, que nós é, falamos sobre que isso. É, passou o dado de que, na época, isso aí era fevereiro. Fevereiro de 2025. exatamente. Eram 30% do Bolsa Família era rastreado para Destinado bets, para destinado para bet, né? bets, o governo rastreava, dava em bets, né. Exato. Então eu acho que o projeto ele ganhou um tamanho muito bom inicialmente. Nosso grande desafio
era o poder público, né? Em algumas conversas contigo, inclusive, eu dizia: "Eduardo, a questão financeira do projeto não vai ser o nosso problema", né? Claro que é um desafio, né? Para quem não sabe ainda, o IBEF Contar, ele é um programa que vai entregar para o poder público uma trilha de educação financeira, uma disciplina dentro da sala de aula, com ferramental, com treinamento ao professor, com acompanhamento do aluno, né, com medição. Criamos aí o índice Contar, né, recentemente, para que a gente possa medir o desempenho do aluno, da turma, do município, sem nenhuma contrapartida do poder público. Ou seja, é um investimento completamente do IBEF, né, através dos seus parceiros, das instituições que o apoiam, vai transferir esse know-how, transferir esse conteúdo, transferir esse material todo para o poder público sem nenhuma contrapartida, né? Sim. Então, nosso primeiro desafio foi esse. Estivemos em algumas prefeituras juntos, né? E eu brincava até que uma delas que tivemos, se nós saíssemos de lá e abraçássemos uma árvore, a árvore secava, né? De tanta energia ruim que nós recebemos ali no sentido de as pessoas não acreditam que a gente possa fazer algo que realmente possa contribuir, Elas né? estão tão fora aquele caso lá, estragaram tanto a educação no município que, cara, realmente essa tua comparação com a árvore seca é verdadeira. Pessoal, o projeto se chama Contar, é IBEF Contar, tá? Contar é o trocadilho, né, tá? E ficou muito bacana toda a apresentação e o que acontece? A dificuldade de conseguir a primeira prefeitura, o Ismael chegou a Tapejara e Tapejara aceitou. Aí teve a parte burocrática, porque nós achamos que: "Ah, nós vamos dar, né, tá aqui ó, vá, Sim, vamos lá, vamos um treinar os simples contrato. professores, vá, faz o contratinho". Opa, 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 não pode, tá. Então a nossa assessoria jurídica da prefeitura disseram: "Não, você tem que fazer uma licitação pra gente doar o negócio, o material todo. Vocês ganhem, passa 30 dias para ver se alguém reclama, né, não reclamou, aí a gente pode assinar". Então nós já assinamos com Tapejara, levou um tempão isso. E como tem custo, tá, o que que a ideia é o seguinte, ó, que o pessoal da região desse município, as empresas patrocinem, se cotizem, a gente ajuda a fazer com que lá na Secretaria de Educação busque essas empresas, né, Uhum, e uhum. se cotizem para ter isso, porque, pô, a gente já tem uma coisa de tremendo sucesso, inclusive que nós estamos buscando, nos juntarmos, que é o projeto Pescar, que é uma coisa antiga, dos anos 80, do seu Geraldo Link, que criou. E temos outros tantos que fazem, tá, contribui de uma forma ou outra. O Elefante Letrado, tá, da Sheila, von Tobel, pô, ensina as crianças a ler, monitora a leitura, tudo através de ferramentas, muito bacana, tá. Então a gente fazer essa mesma coisa aqui é bacana e tu sabe que nós temos uma falta de mão de obra enorme qualificada, né. Exatamente. E todo mundo reclama da educação, né. É isso aí. Só que, pouco se está fazendo pela educação. Então no momento que tu leva a educação financeira, eu vou te pedir para ti, não vou eu estar falando isso, porque, quais são os objetivos do IBEF com a educação financeira para as crianças? Bom, eu diria que aquilo que nós carregamos abaixo da nossa logomarca, né? Gerar consciência financeira, tá? À medida em que a gente tem um material para o aluno trabalhar em sala de aula, né? Uma trilha para que ele entenda o que que é um ativo, o que que é um passivo, o que que é uma poupança, o quanto ele ganha poupando para comprar um celular daqui 6 meses ou 12 meses, né? Em Em vez de detrimento comprar em 24. comprar parcelado, Uhum. né? E quando ele consegue levar isso para casa e exercitar através de uma apostila física, né, que nós entregaremos para ele e ele vai levar para Sim. casa, vai fazer o exercício com o pai, com a mãe. Nossa expectativa é que isso comece a mudar um pouco essa consciência que a casa vai ter Familiar. para com o aluno, familiar, É. exatamente, né? Porque o pai, quando tem esse dever de exercitar com o aluno e de ensinar o aluno a uma temática em que ele, né, levou para casa para fazer, naturalmente ele não pode fazer algo diferente daquilo que ele está Ensinando, né. ensinando, né, ou ajudando o filho. Uhum. Em última instância, o filho está levando para casa também o pai. Talvez não é esse o caminho, né? Quem sabe a gente não está fazendo isso aqui, enfim, trazer para casa de fato algum ensinamento, tá? E gerar esse espírito de consciência, né? Quando a gente
comentasse algo em dado momento aí nas nossas reuniões do projeto, em relação ao próprio professor, né? Porque a gente sabe que a base de conhecimento nossa, histórica, minha, tua, não contempla a educação financeira, Sim, nada. né? Então, o próprio professor é uma oportunidade que ele tem também de fazer a diferença, de aproximar com os alunos e de ter acesso a um conhecimento que até então ele não tem. Então, um ponto importante da gente comentar também, Eduardo, nós vamos certificar o professor, Isso é importante, né? né? O professor ele vai ter um certificado do IBEF. Então, ele vai ser certificado de educação financeira pelo IBEF. Todos os professores. Então, você imagina que nós estamos iniciando com Tapejara, tá? Daqui a pouco nós teremos aí 10 municípios, Sim. né, no nosso Rio Grande do Sul. Quem sabe no Brasil, né, teremos esse projeto avançando, tá? Imagina quantos professores a gente vai ensinar também a educação financeira para ele repassar para o aluno. Então, quanta gente a gente vai atingir efetivamente com esse projeto é algo que a gente não consegue mensurar agora, Sim. né? Nossa expectativa é realmente, nós criamos uma plataforma capaz de ter capilaridade, de ter escala, tá? Então hoje o projeto ele não depende. Lá atrás eu acho que eu te perguntei também uma questão muito importante que eu acho que foi determinante na escolha dos caminhos, né? Se nós queríamos ter voluntários ensinando finanças dentro das escolas, ou se nós queríamos realmente ter um projeto de altíssimo nível, né? Que não dependeríamos de voluntário, de Escalável. voluntariado, escalável, né? Que nós pudéssemos não só treinar, medir, ensinar o professor, mas como acompanhar e gerar dados depois para a sociedade. Uhum. Então veja, o índice contar, ele vai gerar um dado importantíssimo para a sociedade, poder público, né? Para ele mensurar o quanto o aluno realmente está engajado, está interessado, quanto ele realmente está aprendendo sobre educação financeira e no final da trilha dele, o quão capacitado ele foi, né? O quanto ele saiu dali sabendo um pouco mais, tendo um pouco mais de consciência, tá? Então, acho que esse é o grande objetivo nosso, é gerar consciência não só nos alunos, não só no professor, como na própria escola, Perfeito. né? Porque a gente vai fazer, aí nossa ideia é promover Olimpíadas, Sim, é isso aí. promover gincanas, é engajar as empresas daquela região especificamente, Tapejara, começamos, né, por aí, com o projeto. Então, estarem próximos também da escola, né? E quiçá, quem sabe, a gente poder levar os alunos também para dentro das empresas, entender um pouco mais sobre empreendedorismo. Então, olha quanta coisa nós podemos fazer a partir desse Uhum. início desse movimento, né, com o Tapejara. A gente precisa fazer um agradecimento aqui ao município, né, a Sim, Secretaria de Educação, que acreditou no projeto. Quando nós falamos a primeira vez, ainda sem muita clareza de como seria, a turma brilhou o olho, né? Então, assim, de pronto, estamos abertos. Tanto é verdade que do próprio município partiu um contrato, que tu já comentou, né? Eh, vamos começar, é. né? E quando bateu no jurídico, opa, não é bem É assim, a gente assim. precisa estruturar melhor o processo. De tanta vontade que Sim. eles têm. E eu preciso agradecer aqui ao Rangel também. O Rangel, ele foi uma persona importantíssima nesse processo, foi ele que nos aproximou de Tapejara, né? Foi ele que ouviu do projeto, eu acho que numa confraria, Ah, que tá? legal. E aí ele falou: aqui a gente precisa ir. E eu preciso destacar também o quão importante tem sido as confrarias nesse IBF. sentido, tá? O quantas pessoas já nos acionaram, cara. Sim. Querendo que eu quero trazer para o meu município, eu tenho acesso ao prefeito, eu tenho acesso, né, eu sou do banco, eu sou de uma empresa relevante na região e eu quero o projeto aqui. A gente já tem umas 10 prefeituras aí na esteira para a gente poder conversar e Uhum. tirar esse papel. Então a gente está super contente. Acho que o projeto ele ganhou um corpo realmente muito interessante, tá? E a nossa expectativa é que ele realmente faça a diferença e que ele vire um case de sucesso Que para legal. que o poder público possa, através do projeto do IBF Contaro, se utilizar dele, né? Se não quiser se utilizar do projeto, mas que possa fazer algum movimento parecido também, porque o nosso objetivo é esse, é gerar, Sim. despertar esse espírito de consciência, tá? Se daqui 10 anos a gente olhar para trás e o IBF Contar não existir, não é o que nós queremos, né? Mas no lugar dele a gente tiver uma grade curricular de educação financeira a partir Sim. desse despertar de consciência, nós já cumprimos a nossa missão, né? Nós tivemos um podcast com a dona Vilma Araújo Santos, que foi CEO da Junior Achievement durante tantos anos, 30 anos já, né? E começou em Porto Alegre, e se estendeu nacionalmente, 1 milhão de alunos passaram por lá, que tiveram o despertar para o empreendedorismo. Uhum, E vou te dizer uma coisa, eh,
eu tive 2 profissionais que têm empresas pequenas, não é MEI, é empresa mesmo, que despertaram com a Adjunativo no segundo ano, segundo grau, tá. Então isso é muito bacana. Outro detalhe, né, Israel, Ismael, a gente está fazendo esse trabalho, nós voluntariamente, tá, a equipe do RIC, eles têm a parte já remunerada e tudo mais, mas daqui a pouco a estrutura vai crescendo, precisamos de processos escritos e bem desenvolvidos, discutidos num conselho, que se cria um conselho para o Contar, né, e começa a se contratar executivos para tocar o Perfeito. projeto, É né. isso aí, é isso Acho aí. que isso aí é E eu acho que acima de tudo, né, Eduardo, fica aqui o convite também, né, para empresas que queiram sim, vincular o seu nome, né, a um projeto de consciência, educação financeira. A gente está aberto, né? Nós estamos nesse momento numa fase de captação de investimento, sim. conversando com algumas empresas, então teremos naturalmente as faixas de cota, teremos espaço tanto no material digital quanto no material físico, né? Então muitas vezes o nome, a marca daquela empresa vai estar na casa, né, do aluno, e isso é necessário, não é Sim, uma claro. propaganda, mas nós precisamos de recursos para manter o projeto, né? E diversos outros canais, espaços em que nós vamos naturalmente aparecer, e isso vai ser também ser uma vitrine para quem estiver apoiando o projeto, tá? Pode falar Então, através de direct, qualquer uma das redes, as redes estão aqui, ó, minhas gurias aqui. As redes nossas estão aqui da Amazon TV, tá? O Ismael no LinkedIn, Ismael Santos, tá? E o meu LinkedIn, mais o IBEF, aqui, né, funciona tudo. O próprio IBEF, IBEF, IBEF RS, que é o IBEF do Rio Grande do Sul. Pode, de alguma forma, vocês vão chegar na gente, que será muito bem-vindo, né? muito bem-vindo. Esse é o nosso grande desafio. O projeto Uhum. está pronto, né? Tapejara está assinado, nós começamos dia 1º de janeiro, dia 2 efetivamente, né? Mas agora nós precisamos levantar recursos Isso para aí. manter esse projeto e ganhar escala, né? Vamos tocar isso aí sim, Ismael. Eu te agradeço muito tu estares à frente disso, tá? E o Ismael tá à frente disso por quê também? O Ismael é a Autores, a empresa dele, é especializada em, acho que a maior especialidade é o turnaround, né? Quer dizer, pegar empresas que estão em situação ruim, bem ruim, ou, ou até Pré-falimentar. pré-falimentar, e fazer a virada, tá? Me fala um pouco sobre isso. Bom, a Autores, na verdade, ela é uma casa de gestão estratégica e financeira, né? Nossa metodologia base é a geração de valor econômico para o acionista, tá? Independente o que nós vamos fazer dentro da companhia, nossa premissa básica é: isso gera valor para o acionista ou não gera valor para o acionista, né? Afinal de contas, esse é o grande objetivo de qualquer um que investe no negócio, Sim. né? Dentro desse mecanismo, nós atuamos estruturando e arquitetando decisões de crescimento, decisões de investimento, reestruturação, né? E governança, tá? Naturalmente, ou infelizmente, boa parte das empresas elas só buscam ajuda Quando tá especializada pendurado. quando precisa de um processo de reestruturação, né? Esse é um fato, né? Muito embora nós já tivemos estamos num movimento um pouco diferente, tem muita gente já prevendo alguma situação e se antecipando a ela, o que é muito mais fácil, assim como uma doença, né? Quando você Sim. descobre Antes. cedo, Cedo. faz o diagnóstico cedo, você consegue tratar de uma forma, menos custo de tratamento, né? E com mais tranquilidade, tá? Uma empresa não é diferente, né? Infelizmente, muita gente ainda nos procura quando já está com um estado agravado aí Sim. de crise, uma situação pré-falimentar, tá? E de fato nós assumimos a gestão da empresa, então há 15 anos a gente se caracterizou pelo termo gestão interina, né? Ou gestão de crise, que agora tá na Uhum. moda, porque cada vez mais nós temos crises É. também, né? Então, de alguma forma, todos nós, em algum momento, nós fazemos gestão de crise, né? Mas há 15 anos atrás não se tinha ainda muito esse conceito, tá? De lá para cá, se a gente olhar o número de recuperação judicial que vem acontecendo no Brasil, o crescimento é astronômico, né? Esse ano, mais uma vez, a gente está batendo há 3 anos recordes de recuperações judiciais no país, e o próximo ano ele tende a ser um ano extremamente difícil novamente, né? Tem uma conjuntura completa aí, né? Cenário macro, as guerras, né? A complexidade do cenário internacional, tem a nossa complexidade Uhum. do nosso país, né? De se fazer negócio no país. E aí aquilo que muita gente já sabe, que é batido, que é a carga tributária,
né, que é o cenário político, né, que é a taxa de juro alta, enfim, isso de fato cria um combo para as empresas que é O combo explosivo, perfeito. é a tempestade perfeita, né? Então a gente tem tido muita demanda de gestão de crise, mas tem um fato aqui, né, Eduardo? A gestão de crise, ela só funciona quando eu afasto quem trouxe a empresa até aqui. Porque uma empresa ela é carregada de emoções, Sim. né? E nesse momento de alta complexidade, quando você traz o emocional para dentro do negócio, dificilmente você consegue tomar decisão. Costumo dizer que um dos grandes motivos que levam uma empresa à crise, dentre muitos, tá? Não é o cenário externo, não é o cenário brasileiro, né? É gestão. É gestão. E aí a gente pode desdobrar em diversas linhas aqui de gestão, Conforme o tá? tamanho da empresa, Conforme o mais tamanho da ainda, empresa. né? É. Exatamente. Mas eu digo o seguinte: se eu tivesse que escolher uma frase para dizer por que as empresas entram normalmente em crise, uma espiral de dificuldade, eu diria que muitas vezes executivos e acionistas são muito mais orgulhosos do passado do que apaixonados pelo futuro, né? Eu sempre fiz assim, sempre deu certo, É. né? E vou continuar fazendo assim, né? E esse é o momento perigoso, né? Então, quando você entra e começa a olhar algumas situações, a gente tem N exemplos de executivos com MBA, executivos profissionais, de fato, e pessoas boas, estavam sentados na cadeira de CFO há 5 anos atravessando uma crise, a gente entra, amanhã nós pegamos o balanço, nós vamos reduzir 20% da despesa da empresa. Impossível. Eu estou fazendo isso há um ano, não tem como fazer, né? No dia seguinte a gente senta E e a gente reduz 20% da despesa da empresa. Por que isso aconteceu? Porque o executivo ele não tinha conhecimento? Não, é porque ele tá carregado de emoção dentro da sim. companhia, né? E esse é o momento de pragmatismo, como a gente fala, coração no cofre. Guarda o coraçãozinho lá, deixa ele lá e a gente vai precisar mexer, vai precisar operar, né? Não tem o que fazer. Então é nesse sentido que a gente atua, tá? Normalmente a gente assume a gestão da empresa, a gente acredita muito pouco, já viu acontecer, tá? Pode acontecer, nada é definitivo, mas na mesma equipe que trouxe a empresa até aqui, conduzir uma virada de fato do negócio, tá? Seja o estado que ele estiver, né? Normalmente a gente precisa mudar, principalmente quem está em cima, quem está tomando a decisão. De novo, não é porque as pessoas são ruins, não é porque elas não têm conhecimento, é porque elas estão carregadas de emoção, elas estão orgulhosas do passado. Em Uhum. algum momento, aquelas mesmas pessoas conduziram a empresa a um estado de sucesso, né? Então, elas não sabem como agir naquele momento. Então, a gente entra para isso, e aí a gente entra olhando todas as esferas do negócio, né? A esfera societária, a esfera comercial, a esfera de produto, a estratégia dentro do negócio, finanças, operação, e acima de tudo, nós sujamos a sola do sapato, né? Essa é a frase que a gente fala para todo executivo nosso, tá? Invariavelmente nós contratamos executivos no mercado para atuar em situações de crise, e a primeira frase que eu falo para eles não é uma teoria financeira, não é um cálculo matemático, cara, a que nível tu está disposto a sujar a sola do sapato e botar a barriga no balcão? É lá que a coisa acontece, Sim. né? Então, assim, tem N exemplos aí que a gente pode trazer de situações em que a virada estava lá no chão de fábrica, né, do negócio, tá? Na mudança de um produto, né, na- no soldador, muitas vezes, ele que diz onde é que estava o problema. Ele sabe, Ele sabe, não é escutado, né? É, já vi muito exatamente, disso. né? Então tem um caso muito pragmático, é um caso aqui próximo a Passo Fundo. A indústria ela estava fechada, não tinha um parafuso no estoque, é uma indústria de metal mecânico e produção de implemento agrícola. E naquele momento nós tínhamos 3 consultorias que não eram especializadas em crise, que fizeram um diagnóstico e atestaram a inviabilidade do negócio, tá? A empresa estava em recuperação judicial, o AJ pediu falência e todos encaminhando a falência da empresa, né? O acionista ele foi recomendado por um fundo que tinha dinheiro lá na empresa, que estava perdendo, e normalmente nós somos recomendados por pessoas que, né, conhecem o ambiente da Sim, empresa e recomendam que o acionista nos procure. O acionista nos procurou, diga-se de passagem, ele era o grande culpado sim. pela crise, por ter levado a empresa até aquele momento, mas foi o único que acreditou que a empresa tinha um caminho de volta e brigou por isso, né? Nos chamou, a gente sentou, entendeu o negócio,
E eu falei para o meu sócio: olha, nós precisamos visitar a sede da empresa. Fomos lá, andamos pelo Parque Fabril, visitamos a empresa e dado momento a gente olhou, não tinha nada, mas tinha um produto assim, uma espécie de um tanque em construção, lá no fundo, a chapa basicamente enrolada assim no Sim. aço. Eu perguntei: mas o que que é aquilo, né? Aquele é um produto que a gente estava produzindo uma unidade ou outra aqui para quebrar um galho do nosso cliente aí específico, mas não é um produto que a gente produz. Não, deixa eu entender um pouco mais do produto. Resumo da história: nós fomos atrás do mercado, do cliente daquele produto, entendemos aquele mercado, né? Descobrimos que é um mercado em potencial, que tinha muito poucos fornecedores, né, que faziam com qualidade. Havia uma reclamação generalizada do mercado em relação ao fornecimento daquele item, né? Um produto de um alto valor agregado, com engenharia pesada. Nós convencemos o juiz, nós tivemos que ir ao magistrado, sentamos com ele, porque ele estava com a decisão de falência da empresa. Quando nós atravessamos o processo, o AJ, o administrador judicial, para quem não conhece, é uma figura instituída, né, numa situação de crise, numa situação de recuperação, para fiscalizar a empresa e prestar conta aos credores, né? Ele falou: olha, eu tenho 3 pareceres aqui de outras consultorias inviabilizando o negócio, não é viável. Precisa de milhões aqui em caixa para a gente reativar a operação, enfim. E nós convencemos o doutor Humberto, que é o juiz, eu posso falar o nome dele porque o caso é público, e ele teve uma sensibilidade muito grande, porque o grande objetivo de uma recuperação é você preservar empregos, né, Empregos, é, sim. renda das pessoas, enfim. E esse caso é muito emblemático porque ele realmente atravessou, ele fez algo que normalmente não se faz. Eu vou dar uma chance para que vocês possam Sim. estruturar. Se refez todo o processo de negociação de dívida com credores, né? Eh, se buscou alguns parceiros financeiros para a gente estruturar aquela operação. O resumo dessa história é que, numa reunião que nós tivemos, na empresa, com mais de 150 funcionários, soldadores, pessoas de chão de fábrica, pessoas humildes, né? As pessoas, elas queriam saber dos 3 meses de salário em atraso, né? Da pensão alimentícia que não havia sido paga, quem é que ia pagar? E nós, no meio daquelas pessoas, assim, o nosso compromisso com elas foi: nós vamos resolver essa situação, né? E quando você assume um compromisso, uma Desse pensão nível. Uhum. alimentícia das pessoas, né? E as pessoas também acreditam em você, naquilo que você está falando, né? Isso traz uma responsabilidade muito grande. O resumo de toda essa história é que hoje a empresa, ela é uma referência no segmento dela, né? Legal. Ela nada de braçada, ela está muito à frente dos concorrentes naquilo que é o produto dela, né, em termos de qualidade. E para completar esse caso aqui, tem um ponto que para nós foi o ponto de virada assim, do time, da equipe. Nós tivemos uma feira, que é a tradicional feira que nós temos aí no interior de máquinas e Expo equipamentos direto? agrícolas, né? E a gente chegou para a turma e falou o seguinte para eles: gente, amanhã vocês vão colocar a melhor roupa de vocês, soldadores, né? Nós vamos todos para a feira. A gente nunca foi para a feira, né? Nós vamos para a feira. O responsável pela pintura vai olhar os concorrentes, vai ver o que que eles têm de pintura que nós não temos. O responsável da solda, que muitas vezes é o detalhe entre o cliente comprar ou não o teu produto, né? Vai ver como é que é a solda do concorrente, o que que a gente precisa melhorar. O responsável pela parte de engrenagens, vai ver engrenagens, né? Cada um vai ver da sua área. Eles passaram 2 dias na feira, Que o show, cara. parque parado, né? Daquele momento em diante, a gente começou a sentir da turma uma produtividade diferente. A gente parou de contratar gente, Comprometimento total. começou a produzir mais, porque tinha um sentimento de pertencimento. Então, assim, basicamente, quando você faz um processo de reestruturação, você precisa ter muita clareza estratégica, Uhum. saber em que mercado, em que produto você vai competir realmente. Às vezes é necessário sacrificar algumas coisas, né? E sacrificar tá ligado àquilo que eu falei. Zero amor ao passado, né? Sim. Orgulho ao passado, ok, maravilha, deixa ele lá. Tem produto que deu certo no passado que não vai levar a gente para o futuro. Então, essa clareza, essa disciplina financeira e liderança humana, que apesar de que você precisa ser pragmático, você está lidando com gente, Sim. né? Você tem que conseguir. Então, eu diria que hoje, Eduardo, a dificuldade de fazer um turnaround, uma reestruturação, ela é complexa por isso. É difícil você encontrar no mercado também executivos que tenham experiência em gestão, experiência em finanças,
que tenham a capacidade de equilibrar o curto prazo, o médio prazo e o longo prazo, porque você não pode tomar decisões aqui no curto prazo em detrimento de resultado que você precisa agora, Sim, mas muitas vezes compromete o futuro da companhia, né? Então você tem que ter um equilíbrio muito perfeito entre aquilo que é urgência e aquilo que é sustentabilidade, sim. tá? E disciplina financeira e capacidade de execução. Essa é a grande diferença, né? Porque não é você não fica sentado num escritório com 3 telas olhando a variação cambial, a variação da bolsa de valores, Que vai te trazer a resultado. taxa de juros, isso é tudo secundário, né? Você precisa realmente ir a Produzir, fundo. vender, ou melhor, vender, produzir para isso, né? É isso, Com resultado, né? é Com isso. uma boa análise. Então, parabéns, cara. Isso aí. E tu falasse, tu desse uma breve palhinha sobre o que leva as empresas a chegarem nesse ponto, tá? Eu, a gente vê agora, tu citasse também sobre isso, né? O Brasil e o Rio Grande do Sul, a gente vê. Não é todo o Brasil, mas já disseste também que não é sobre os fatores externos, mas a gente está estrangulando, né? A questão tributária, por exemplo, vai mudar bastante, tá? E o que que o cara hoje tem uma empresa que está com dificuldade, que não está reajustando o preço, porque se reajustar o preço não consegue vender o produto, tá? E não estão reajustando o preço há muito tempo, de serviços, etc. O que que essa pessoa, esse empreendedor, esse empresário, esse executivo tem que tomar cuidado, fazer nesse momento para que se desvie do caminho que ele está tomando? Isso é uma grande pergunta, uma boa pergunta e depende, né? Evidentemente que tudo é muito personalizado, né, Eduardo? A teoria, aquilo que a gente tem de teoria de gestão, de teoria financeira, são referenciais, né? Então não tem uma fórmula mágica para você aplicar e que vá dar certo em Sim, todos os negócios, né? Mas em linhas gerais eu diria assim, tira o foco do faturamento, coloca o foco principal no fluxo de caixa da companhia, né? Entende quais são os drivers da companhia que vão fazer com que o caixa seja sustentável e tenta mexer nesses drivers, né? Não vai ser possível mexer em tudo. Vou te dar um exemplo. A gente tem um cliente que ele tem uma situação de prazo de recebimento do cliente dele sim. extremamente longo. E paga os fornecedores perto. Paga o fornecedor perto e precisa manter estoque. Uhum. Quer dizer, esse cara, qualquer crescimento que ele faça, ele precisa de capital. Se eu digo que ele precisa de capital, ele vai ao mercado tomar capital a 15, não é 15, né? 15, Se vocês acharem alguma empresa que que tá tomando a consegue a 15. 15, fora grandes companhias que Sim. tomam internacionalmente, enfim, tem uma estrutura um pouco diferente, mas num cenário geral, ninguém toma 15. A gente vai falar de 20 para cima, tá? Então, você conseguir fazer qualquer negócio que dê retorno de 20% hoje é quase que um milagre, tá? Inclusive, a gente vê grandes companhias de capital aberto sofrendo Sim. para chegar a 12, a 13, a 14 de retorno no capital, né? Então, quando você tem um custo de 10, 12, 13, ok, você está no mínimo empatando a geração de valor para acionista. É um momento crítico, você tá andando de lado, né? Agora, quando você pega uma empresa média, vamos falar assim, de 400 milhões de faturamento, que é uma empresa que não está na bolsa, está no ambiente geral aqui, Uhum. você vai tomar 20, você faz negócio gerando retorno de 15, você está destruindo o capital do acionista em pelo menos 5 pontos percentuais, né? Então, assim, olhar para isso, olhar para a sua base de negócio, tirar o olho do faturamento. Faturar é importante, claro que é. A origem do caixa está lá no faturamento, Uhum. né? O tão famoso EBITDA que as pessoas tanto crucificam também, tá? Ele é um dado importante, mas como tudo, não pode ser olhado de forma isolada, né? Mas no meio disso, a gente tem uma série de variáveis e o principal indicador nesse cenário é o fluxo de caixa, né? Uma boa renegociação de dívida, muitas vezes sentar de forma preditiva com o banco, com credores, alongar a dívida, né? Dar um fôlego no caixa, ter disciplina no investimento desse fluxo de caixa não é momento para você fazer investimentos que não tenham uma grande segurança de retorno, tá? Segura o caixa, se preserva. Quem tiver caixa vai fazer bons negócios. Esse é o fato, tá? Então eu diria que o principal momento, um momento é austeridade, é paciência, é cautela e diariamente olhar para a caixa, olhar para fluxo de caixa, né? Produto que não tiver margem,
deixa de lado, né, muitas vezes, faz uma análise em relação a isso. A gente sabe que muita gente, muito executivo ainda inclusive é premiado por crescimento de faturamento, por número de lojas abertas, né? Uhum, Isso é um incentivo equivocado. Então, para o uhum. acionista, para o executivo, esquece um pouquinho disso nesse momento, olha para a caixa, com segurança de horizonte, aí você volta a fazer investimentos com o pé no chão, tá? Muito legal. Tu falasse sobre geração de valor, tá? Nós estamos falando de uma empresa em crise, tá? Ah, no início de uma crise ou já está mal, o que que tem que cuidar? Mas a geração de valor é para a empresa, principalmente agora eu vou transferir para todas, mas a geração de valor é muito importante, porque tem aquela comparação, né, que o professor Malvese faz, né? Porque o acionista, cotista, investidor, ele podia estar pescando, né, com dinheiro aplicado a tanto, então a empresa tem que dar esse retorno No mínimo, né? ao acionista. Me explica um pouquinho melhor assim, porque a maioria das pessoas acho que não faz essa conta. É. Desculpa, assim, ó, eu vou ter que investir, eu vou pegar uma empresa pequena, tá? 2 milhões de reais, 1 milhão de reais nisso, tá? Porque eu preciso, mas não faz conta nenhuma, né, do que vai retornar, né? Eu diria que esse é o grande, um dos grandes causadores da crise, né? Uhum, Tá ligado àquela frase que eu comentei do passado, mas você vê assim, quando a gente acerta muito e a gente chega a um determinado nível de sucesso, a nossa confiança na intuição, ela passa a ser muito maior do que as nossas análises técnicas, correto? uhum. Isso é do ser humano, né? Te abandona o Esse é o pragmatismo. cuidado, É. né? E esse é o momento da curva onde a gente passa a não olhar mais a nossa capacidade de geração de valor, que nada mais é do que o retorno sobre aquele capital que eu investi acima do custo de capital. Isso é geração de valor. Só que nós temos um problema, e vamos lá, o conceito da geração de valor econômico, ele é um conceito da década de 50. Uhum. Né? Grandes companhias como a GM, como a Coca-Cola, elas vêm usando esses métodos há muito tempo. Não à toa, estão aí sempre, né, no ranking de liderança dos seus mercados. Tá? Mas o fato é que ele é pouco popularizado. A gente vê muitos executivos financeiros que não têm esse conceito alicerçado ainda. Uhum. Né? E esse é o grande problema. Tá? Por quê? Quando eu estou dentro da companhia e eu consigo medir aquilo que eu tenho de capital investido, então eu parto de uma premissa contábil de medição, do capital que eu tenho aplicado na companhia, e esse capital ele pode vir do acionista ou ele pode vir de terceiros. Do acionista ele tem um custo, existe método para calcular o custo do capital do acionista, ou eu posso simplesmente olhar para o mercado e fazer essa analogia. Tá? Se eu estivesse pescando sem incômodo, sem ação trabalhista, sem todo o entorno que uma empresa me gera ali de problemática, né? Quanto eu estaria oferindo nessa rentabilidade? É 15%? Eu posso fazer essa conta simples. Ou eu posso sofisticar essa conta e trazer para o método, tá? Vai dar algumas diferenças de pontos percentuais, porque naturalmente, dentro da empresa, o acionista, ele não quer só os 15, Uhum. porque ele tem muito mais risco dentro da empresa. Então, Sim. naturalmente, eu preciso ter um prêmio por isso, tá? Então, a gente vai para a metodologia. O capital de terceiro, naturalmente, ele é precificado. Quando eu tomo, eu sei qual é a taxa de juros, né? E quando eu faço a composição desses dois capitais, é que eu tenho custo médio ponderado de capital, né? Ou seja, quanto é o custo de captação da empresa. E aqui vem um ponto importante para a gente entender esse conceito, eh, que é a questão da dívida, né? Muitas vezes a gente fala, e a gente, principalmente no interior, né, tanto do Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina, o empresário que ele não tem tanta familiaridade com o conceito financeiro, ele fala, eu quero distância da dívida, né? E ele não vê muitas vezes que ele está onerando a empresa dele, trazendo um risco para ele que ele não precisava ter. Porque quando eu tenho dívida, sobretudo em empresas de lucro real, parte desse juro é dedutível do imposto de renda e contribuição social. Então eu torno o custo de capital da Sim. empresa muito mais baixo. Um Hum. custo de capital de 15, ele vai para algo na casa de 11, 12, né? Se a empresa paga imposto de renda, naturalmente, né? Então, na média ponderada, é importante que eu tenha um equilíbrio para ter o menor custo de capital possível, eu distensiono a empresa, Uhum. tá? Eu deixo ela menos pressionada a gerar valor, né? Isso, inclusive, muda a competitividade das companhias, né? Quando eu tenho
menos necessidade de geração de valor. Naturalmente, eu posso ter um preço menor do meu produto, eu tenho mais competitividade comercial, né? Eu posso ter uma estrutura de investimento e despesa fixa, muitas vezes mais inchada, prevendo o longo prazo, porque eu estou distensionado, tá? Então, esse é um ponto importante. O outro ponto, que é um problema crônico que a gente tem, é a contabilidade, por incrível que pareça, porque ela não captura o custo de capital do acionista. Então, você vê que no balanço contábil, no DRE contábil, você vai parar no lucro líquido do acionista depois dos juros pagos, correto? Sim. Onde é que está o custo de capital do É, acionista? não foi. Né? A gente não mede isso, né? E as companhias não medem isso. E muitas vezes eu estou dando lucro, meu lucro está crescendo, mas eu estou destruindo o capital do acionista. Porque esse lucro ele é insuficiente para cobrir aquilo que é o custo do capital que está aplicado na companhia. Né? Então, empresas lucrativas na linha do tempo, quando elas não dão um retorno sobre o capital investido, elas vão perdendo a atratividade de investimento. Em outras palavras, ela perde a atratividade, ela começa a deixar de pagar o banco, o acionista começa a ver que não sobra tanto, e ele começa a pegar o pouco que sobra e aplicar em outros negócios, ele começa a pulverizar o investimento Sim. dele, e aquele negócio começa a perder atratividade. Tu deve ter visto muitos casos de empresas em que o acionista, na linha do tempo, ele foi tirando dinheiro aqui, tirando dinheiro, aplicando em outros negócios, quando ele viu essa empresa que ela estava praticamente vegetativa, Uhum. né? Tinha morrido já, tinha perdido essa capacidade de competir, né? Por quê? Porque ela não foi atrativa para o investidor, né? Assim, intuitivamente, ele não fez a conta, mas ele percebeu que o lucro estava diminuindo, né? Que a rentabilidade dele estava diminuindo e que tinha um outro negócio que estava dando mais rentabilidade para ele, tá? E aquela empresa ali perdeu a sua função, tá? Esse é o cuidado que a gente tem que ter, né? Então, não só daquilo que está posto, naquilo que a gente já tem de investimento, como naquilo que a gente vai investir. Então, veja, se eu vou construir um parque fabril, eu tenho que fazer conta, eu preciso fazer conta em quanto tempo esse capital vai retornar, Perfeito. em que volume esse capital vai retornar. Eu vou lançar um produto novo. A gente vê muito erro, assim, né? Lançamos um produto, tivemos uma ideia, lançamos um produto novo. Caminhão de dinheiro em marketing, publicidade e propaganda, contratação de equipe comercial, muitas vezes compra de máquina, sem o devido cuidado. Mas o produto ele dá lucro. Sim, ele dá lucro. Mas ele gera retorno sobre o capital que está sendo aplicado para essa linha de produto, Esse é o né? cálculo que muita gente não faz, seja em médias grandes, até médias pequenas e Exatamente. pequenas empresas, né? Vou investir no meu negócio, né? Tá. Exatamente. E tem um problema adicional, Eduardo, aqui, que ele atinge basicamente todas as empresas do país, independente de porte, tá? Mas sobretudo as de maior porte, inclusive, que é o sistema de incentivo. Então, se você buscar ali os relatórios de referência da Bolsa de Valores, investigar um pouco eh, qual é o sistema de incentivo dos executivos das empresas de capital aberto do país, você vai ver que predominantemente a gente vai ter faturamento na composição do cálculo, a gente vai ter EBITDA na composição do cálculo, raras às vezes a gente vai ter o retorno sobre o capital investido, mas em muitos, ah, não me recordo de um caso, tá? Que a gente tenha pesquisado e a gente olhou bastante, em que o EVA, né, a geração de valor econômico, está na base de cálculo, sobretudo de forma mais expressiva. Agora, qual é o principal objetivo do acionista? Gerar valor sobre o capital que ele Sim, investiu, perfeito. certo? Esse não deveria ser o principal objetivo do executivo? Por que o objetivo do executivo é É diferente. receita, é diferente disso? Alguns vão dizer o seguinte, não, mas esse é o meio, né? Ele está sendo premiado pelos meios. Ele não precisa ser premiado, ele tem que ser premiado pelo fim. O meio é a capacidade de execução que ele tem Sim. de conciliar a receita com ciclo financeiro positivo para a companhia, com despesa austera, né? E aí sim ele vai gerar e com custo de capital barato. Então veja, a gente viu casos recentes no país de empresas que tiveram bônus astronômicos para os executivos, em que quando a gente olha para o acionista foi o pior retorno da história do acionista. Mas o bônus está garantido. Por quê? Porque cresceu o faturamento, cresceu a receita, mas a custo de quê? A custo de mais capital. Uhum. E aí, para fechar esse ponto, tem um ponto principal ainda que muitas vezes passa despercebido, mas que forma a cultura.
tá? Forma cultura de gestão. Se você olhar os grandes jornais de economia e as grandes notícias de economia, você vai ver lá, empresa X duplica o faturamento. Sim. Empresa Y conquista Espera, 30% a mais de lucro. amplia porque espera faturar tanto. É, ou que, Tantos empregos e tanto de faturamento. exatamente. Ou que oferiu um lucro de 30% a mais, né, em relação ao ano anterior. Eu não vou nem considerar aqui aqueles fatos não recorrentes, que muitas vezes uma decisão judicial de uma ação tributária que ela conseguiu e botou Sim. no balanço e que vai para a mídia. Ninguém olha, ninguém lê. A gente tem pouca leitura crítica. Quando a gente for fazer uma leitura crítica, efetivamente, dessas empresas, dessas matérias, a gente vai ver que pouquíssimas dessas empresas que estão oferindo crescimento ou estão lucrando muito mais, elas efetivamente geraram retorno sobre o capital do acionista. Invariavelmente, o retorno ele está caindo, né? Se eu tenho um retorno de 15 e eu decido por um projeto de 10, esse projeto está dando retorno? Tá dando retorno, mas o meu retorno não é mais 15 agora, na Sim. composição ele vai ser 12,5, É 12,5 perfeito. Claro. né? Então eu tenho que ter esse cuidado. Então a gente tem pouca leitura crítica, por isso que muita gente acaba tendo problema com investimento em bolsa, né? Uhum. Vem de novo da educação financeira, ela é um pouco mais sofisticada, evidentemente, mas da base de educação financeira que a gente tem, tá? E essa leitura crítica que a gente não faz. E muitos conselhos, inclusive, eles estão de olhos fechados para isso. Porque, sobretudo, vem uma questão chamada corporativismo, tá? Isso aí mata qualquer coisa. Quando eu trago esse número à tona, a geração de valor para acionista à tona, talvez eu tenha muitos conselhos que vão ser desmantelados, muitos executivos vão acabar perdendo seu emprego, não porque eles não tinham competência ou não conheciam, mas porque talvez não tinham a independência necessária ou o alinhamento necessário com o acionista, né? O alinhamento de propósito. Qual é o propósito do acionista? Gerar valor. Qual deveria ser o propósito executivo? Gerar valores sobre uma parte excedente daquilo que ele gerou valor sobre o custo mínimo que o acionista pediu, ele precisa ser remunerado. E aí, veja, eu não preciso ter trava, porque eu estou pagando para ele uma parte excedente daquilo que eu não esperava, né? Então a gente simplifica a coisa, mas parece que é mais difícil a gente simplificar, a gente ter né, essa clareza de conceito, que muita gente conhece, mas tem essa dificuldade de implementação, justamente porque o sistema corporativista que nós temos atualmente de incentivo, ele está completamente equivocado sobre esse aspecto, tá? Nós transitamos por pequenas, médias, grandes e empresas de capital aberto. Como é que tu vê hoje, saindo um pouquinho do que tu fazes, mas falar sobre análise, o investimento em ações no Brasil? Então, vamos falar de B3 aqui, tá? A transparência desses números estão de forma clara, chegam ao investidor menor. Bom, a gente está tendo uma série de casos aí em que a gente está vendo que, que alguns casos não, né? Uhum. Então não estão tendo. Mas eu volto ao ponto da leitura crítica, As né? pessoas não fazem As leitura. pessoas não fazem leitura crítica, né? Assim, me recordo, eu tinha uma onda, a gente vive de algumas ondas, né? Um modismo, né? Então tinha a moda de investir em algumas empresas do varejo, porque elas eram bonitinhas, porque Uhum. elas eram conscientes, porque elas Aéreas também. aéreas também, né? E quando a gente vai olhar o fundamento técnico desses negócios, não se sustenta, não para de pé. A gente tá vendo, é histórico, não é momentâneo. Naturalmente, a gente vai ter empresas muito boas, empresas que têm um crescimento perene e sustentável. Nem todo ano você vai ter retorno sobre o capital investido. Nem todo ano você vai gerar valor para o acionista. Você vai ter ciclos, né? Agora, a perpetuidade, ela mora justamente aqui. Eu vou crescendo, tendo ciclos e vou resistindo, vou tendo resiliência e A perenidade. parábola vai subindo ali, É né? isso aí. Sobe 10, mas vai sempre Vai para sempre cima. subindo, tá? Então a gente tem diversas empresas muito boas nesse aspecto. Agora a gente tem empresas que desde que nasceram, elas destroem capital do acionista, mas a gente não faz a leitura correta do dado, tá? Então muitas vezes a gente vai pelo anúncio do jornal, Sim. né? A empresa está crescendo, vou aplicar em ação. É hoje, eu preciso colocar o meu dinheiro lá, né? Então o investidor pequeno, ele tem esse gargalo, ele ainda não sabe fazer uma leitura crítica e precisaria de auxílio, de apoio. Quando a gente vai para o apoio,
o apoio também está muito interessado no bônus que ele vai ter, né? Então também tem um problema sistêmico aqui, né? Quando a gente vai para o investidor mais institucionalizado, naturalmente ele tem outros interesses, então ele aceita muitas vezes uma perda momentânea, porque ele está pensando no futuro, né? Mas hoje, quando a gente olha o portfólio de investimento na bolsa, em termos de volume de dinheiro, naturalmente são investidores institucionalizados, né? Que deveriam saber o que estão fazendo. Acontecem erros também, né? Mas a grande maioria, em número de cabeças, são investidores não profissionalizados, que Uhum. eles não têm essa leitura crítica do demonstrativo da empresa, não conhecem fundamento, não Tô conseguem falando olhar para aqueles o que mercado. estão abaixo de uma são investidores que estão sendo assessorados, por exemplo, por uma empresa de investimentos e não se aprofundam, Não se seria isso? aprofundam, exatamente. Né? A gente precisa ter cuidado com Sim, o nosso dinheiro, né? Sobretudo, isso é educação financeira básica, né? Mas e quando a gente está numa casa de investimento, com o dinheiro de quem está trazendo e confiando na gente aqui que vai fazer um bom investimento, né? Naturalmente, situações acontecem, problemas, a bolsa ela vai ser altamente afetada por dólar, eh, por taxa de juros, né? Por efeitos externos aí, inúmeros todos os dias, né? Sobe, desce, enfim. eh, e esse cuidado com o longo prazo, né? A hum. bolsa é um jogo de longo prazo, né? Tu me lembrasse o Warren Buffett, né, que falava sobre: "Não, eu quero longo prazo", né. Enquanto aqui eu já trabalhei com empresa que da B13, nossa, a preocupação era o trimestre. E ele disse: "Mas nós chegamos aqui não pensando no trimestre, construindo", e os caras só pensavam no trimestre. É. E levou um tombo, tá. Sistema de incentivo, né? Uhum. Novamente. Ah, sim, Eu preciso sim. oferir meu É, bônus no trimestre, no semestre, no ano. Então eu preciso estar preocupado com agora. E muitas vezes você compromete a perenidade da empresa com decisões de perfeito, curto prazo, né? perfeito. E outra coisa é o seguinte, o que eu vi num exemplo que eu participei, foi a questão e nós estamos vendo hoje a questão da credibilidade. Há um certo no mundo, né, uma certa crise de credibilidade, tá. Na verdade, eu acho que seria inverso. Existe uma turminha que mente, tá, que vende que pincela a coisa para deixar douradinho e mente. Nós acabamos de falar de casos aqui agora há pouco, tá, mas isso é mundial. Vamos pegar o Madoff lá, tá. Um Mundial. grande exemplo mundial, né. Uhum. Pessoas influentes circulavam tremendamente bem e recebiam dinheiro de outros e circulou por 40 anos, 50 anos, né, tá. Então, tem a questão volto lá no começo, a questão das pessoas, né, a importância das pessoas, a importância que desse para os soldadores daquela empresa de construir um negócio que no momento que tu constrói uma corrente tão forte interna, porque uma corrente nada mais é do que tão forte quanto o elo mais fraco, né, ali arrebentou, arrebentou, mas, pessoas a gente acaba voltando para pessoas que eram coisas que há pouco tempo atrás, ou algum tempo atrás, não vou dizer pouco tempo, não eram tão valorizadas, né. Como é que tu trata disso aí normalmente? Aí vem o problema da governança, né? Perfeito. Vem o problema da governança. Então a gente sabe que as pessoas, elas. A gente pode ter um executivo que ele pode estar atravessando um momento. Ele teve muito sucesso na carreira, mas pode estar Uhum. atravessando um momento familiar, né? Em casa, Sim, com casamento. E o cara não está com a cabeça boa, né? A gente pode ter um executivo em que ele teve tanto sucesso que aí vem o ego, né? E aí eu começo a tomar decisões muito mais confiando na sim. minha intuição, né? Achando que eu sou o super-homem, né? E isso acontece muito, é muito mais comum do que a gente imagina, tá? E aí é onde tem que entrar o sistema de governança das companhias. E esse é um ponto que eu acho que a gente tem falhado muito, né? A nível mundial. Você olhar os grandes escândalos que a gente tem tido, a gente se pergunta como é que a governança da companhia não Passou, pegou, deixou como é que passar. passou. Tantos conselhos, tantas auditorias, etcétera, e deixa Exatamente, passar, né. exatamente. Então, onde está o problema? No meu ponto de vista, novamente, tá nas pessoas sim, né, Eduardo? Assim, no corporativismo, muitas vezes, tá? Uhum. A gente tem inúmeros casos de empresas de bolsa
que entraram executivos para fazer a reestruturação. O Galeazzi Oh, era o sim, nosso, pois é. né, eu diria que o grande precursor Sim. da reestruturação no país e que deixou muitos ensinamentos, né, Uhum. de como se conduzir esse tipo de processo. Ele comenta muito, comentava muito, aliás, que muitas vezes entrava na companhia e muitas vezes ele era quase expulso da companhia porque o corporativismo da companhia não deixava ele atuar, né? E se o dono, o acionista, não tivesse muito bem alinhado com ele dentro daquilo que era o propósito da reestruturação, ele saía, tá? Então tem esse corporativismo, ele é um Tóxico. vírus dentro das companhias hoje, né? Uhum. E ele está atrelado também a um sistema de incentivo, novamente, Uhum. né? Muitas vezes eu não vou falar que o meu estoque ele está com problema, porque se eu falar isso eu perco meu bônus. Todo mundo perde o Não bônus. mexam no meu queijo. Não mexo no meu queijo. Então, a pouca preocupação com a perenidade do negócio, né? De novo, cara, voltando ao cerne, para mim é o ponto principal, né? O professor Malvese fala muito isso também, né, no livro dele. É, quando o incentivo está desalinhado, quando o propósito do acionista e dos executivos ele não é o mesmo, isso não está em sinergia, em sintonia, aí você vai ter algum problema em algum momento. Isso é uma certeza, tá? O executivo ele pode ser um cara. E a gente não está falando aqui de capacidade ou de seriedade das Uhum. pessoas, tá? A gente está falando daquilo que as pessoas são incentivadas a fazer, né? Sim. Eu posso ter um acordo contigo e tu vai me dizer, mas se no determinado projeto aqui, né, tu faturar X, Atingiu o faturamento. atingir o faturamento, eu vou te premiar. Eu estou sendo incorreto contigo se eu acelerar o faturamento da empresa? Pois é. Eu fiz um acordo contigo, né? Foi esse o nosso acordo. Então, veja que é uma linha tênue essa questão da. Sim. A gente não está discutindo a seriedade do profissional, né? Muitas vezes aquilo é o que está pactuado. A gente precisa discutir os modelos de governança que a gente tem. Precisa sofisticar isso, Uhum. né? A gente precisa discutir mais sobre isso. Acho que o Malvese tem levado essas críticas e esse tema de forma brilhante, né? Não só no livro, mas nos artigos dele, batendo muito nessa tecla, né? Uhum. Mas muitas vezes, e a gente já conversou, tive conversas com ele sobre isso, e aí, em que a gente se questionava, né? Dizia para ele, professor, mas se é tão claro, é tão simples, por que que a gente não faz, né? Qual é a dificuldade da gente implementar e fazer isso, né? Essa é a pergunta que fica, né? Tá certo. Então, passamos por todos os tamanhos de empresa aqui com o Ismael e estão dadas as dicas para os pequenos. Isso é muito importante, porque a gente começou sempre, todo mundo começou pequeno, né? E Ismael, acho que a gente concluindo aqui assim, eu queria te deixar o tempo que tu achares necessário, à tua disposição a palavra, tá? Fazer as tuas considerações finais e também a quem te dedica esse podcast. É uma pergunta que eu gostaria de fazer. Bom, primeiro eu quero te agradecer, cara. Quero te agradecer por ter feito o convite, ter acreditado em mim no projeto, né, para ser um vice-presidente do IBF, né? Lá no início de 2025, né? E por ter confiado a mim esse projeto que eu sei que ele é especial para ti, né? E é especial para essa nossa gestão, Para tá? todos nós, né? Eu queria aqui cumprimentar e agradecer a todos os demais vice-presidentes e toda a comunidade do IBF, Uhum. né? As pessoas que participaram até aqui do projeto, eu já mencionei alguns nomes, tem tantos outros que nos ajudaram, vou estar sendo injusto aqui se falar o nome de todos, porque muita gente, a própria Liege se envolveu, a própria Michele Carpena se envolveu absurdamente, né, Sim. nesse projeto. Então quero te agradecer, tá, por ter confiado a mim. Espero realmente que a gente conquiste algo grandioso, né, no nível daquilo que está sendo construído também na gestão e dos outros projetos que os outros Tá vice-presidentes também acontecendo, estão né? tão, Sim. tão, tão construindo, né? Temos vários aí projetos em andamento. Eu acho que o IBF ele tá realmente subindo o nível daquilo que é a nossa entrega para a sociedade, né? Não só apenas sendo um instituto para a gente confraternizar, para a gente fazer networking, né? Para a gente dividir, debater assuntos importantes de Sim. finanças, né? Que é o que a gente faz, né? Levar Trocas com os conhecimento, pares, né? Uma coisa muito importante, né? exatamente. Mas sair do nosso ecossistema e levar o nosso conhecimento, a nossa expertise e contribuir com a sociedade, tá? Então fica esse agradecimento a ti.
Eu sempre dedico tudo que eu faço para minha família, né? A gente sabe que eu viajo, tô na estrada praticamente todos os dias, né? Aquilo que a gente fala de barriga no balcão é a verdade, a gente precisa estar dentro do cliente. Eu Sim. talvez tenha passado, não sei se passei uma semana esse ano dentro do escritório, né? Minha rotina é dentro dos nossos clientes, né? É lá que a coisa acontece e quem segura tudo em casa é a família, né? Sim. Bate a saudade do filho enfim, então a dedicação é para dona Narjane, Que para o legal. seu Bernardo, né? O meu menino de 6 anos, e para o Pedro, que é o meu menino de 13, que essa semana ainda recebeu uma honraria que orgulha qualquer pai, que é a excelência acadêmica na escola dele, né? Ah, que legal, cara. Por uma quantidade de trimestres consecutivos, ele foi um dos melhores alunos, né? E recebeu uma placa da escola, enfim, então é para eles Parabéns, isso, tá? transmite os Para parabéns eles. para ele, tá? Obrigado, para eles. Isso aí. E para a gente encerrar, Eduardo, eu, eu, eu diria que a grande frase que fica para mim, ela é um pouquinho invertida da que eu falei no início, mas não seja tão apaixonado, seja apaixonado mais pelo futuro do que orgulhoso do passado, né? O passado nos trouxe até aqui, qualquer companhia, o passado ele importa, a gente precisa respeitar e honrar, né? O passado isso é importante, tá? Companhias que deixam de honrar o passado também acabam tendo algum tipo de problema porque perde aquela veia cultural de quem Uhum. fundou, aquele propósito de quem fundou, de quem levou a companhia ao sucesso, né? Mas ele vem até aqui, daqui para frente a gente precisa olhar para o futuro, né? Cada vez mais a gente vai viver momentos de crises, serão cada vez mais constantes. Uma certeza que a gente tem é que nós vamos chegar em casa agora, nós estamos aqui algumas horas sem olhar, acompanhar a notícia, quando a Uhum. gente for acessar a rede social, ligar a televisão, nós vamos ver uma notícia nova envolvendo o ambiente econômico, político ou macroeconômico, né, a nível mundial, né? Isso cada vez mais vai acontecer e vai colocar companhias em xeque, tá? Então, a grande palavra de ordem hoje é não só olhar para o caixa, que essa é uma ação que a gente precisa fazer diariamente, mas resiliência. Resiliência e foco em sustentabilidade. Daqui para frente, o jogo eu diria que mudou. Ele vem mudando, né, ao longo dos últimos anos e poucas pessoas vêm percebendo, né? Sim. E eu diria que se você puder, tiver condição de estabelecer não só um profissional, mas um comitê dentro da companhia para gestão de crise, faça isso. Faça isso, um profissional que entenda a teoria de gestão de crise, e que esteja ali em estado, mantendo a companhia em estado de crise. Manter a companhia em estado de crise, eu diria que é a nossa nova palavra, a nossa nova frase de ordem aqui dentro das empresas. Isso é o que eu tenho dito para todos os nossos clientes. Cara, esteja em modo crise ativado, né? Se você está em modo crise ativado, a tendência é você ter resiliência. Sempre no. Não é garantia, Uhum. né? Mas você está mais preparado, tá? Agora, se você achar que esse ano foi bom, o ano que vem, as barreiras caíram, né? Hoje em dia Isso é você uma tem frase poucas barreiras. estoica, tá? Tá? Esteja sempre preparado, né? Sempre Tá? preparado. É isso. E isso não é pensamento negativo, é uma realidade. Não, Sempre preparado. exato, exato. Inclusive, muitas vezes a gente é acusado, tá? A gente tá dentro da companhia, dentro do conselho, definindo alguma questão estratégica, a gente puxa a régua um pouquinho e tá, mas gente, e se acontecer isso aqui, como é que vamos simular, vamos nos preparar para isso, né? Esse dia eu estava conversando com a Elisa sobre nossa vice-presidente também, sobre alguns pontos como esses, né? E a gente estava falando o quão importante é ter essa gestão de riscos, né? A gente olhar e tá, mas e se acontecer? Não quer dizer que vai acontecer. O pessoal diz, porra, já vem vocês de novo com pessimismo aqui, né? Cara, não é pessimismo. Eu tô torcendo e vou trabalhar para que aconteça o Sim, melhor, mas eu preciso estar preparado para o pior, porque aqui, se eu tiver preparado, eu vou sobreviver, e é aqui que sim. muita gente vai ficar. Então, eu diria que é isso. Eu te agradeço enormemente o convite, mais uma Prazer todo vez, meu. podcast. Eu que tenho a honra de te ter como hoje um amigo, né? Ganhei um amigo. Essa indicação foi por parte da Liege, tá? Da Liege. A grande responsável, a Liege, Liege Nardi, a nossa executiva do IBEF, uma fortaleza de mulher. E mas a indicação foi dela, tá? E eu fiquei muito feliz conforme foi andando. A tua rapidez em dar soluções a algumas coisas é muito bacana, tá? E eu tomo a liberdade de dedicar o nosso podcast aos demais vice-presidentes, tá? Que têm feito um trabalho tão bacana. Então eu faço um pedido para quem está assistindo, primeiro, para a gente poder chegar a gente tá de forma orgânica, né? Se está assistindo no YouTube,
te inscreve no canal Amazon_TV aqui embaixo na TV tu dá uma tem um caminhozinho ali, é fácil, tá. Se puder curtir também, o algoritmo começa a entender de uma forma positiva isso. Se não curtiu também, não vai curtir uma coisa que tu não gostasse, tá. E aqui nós temos as nossas redes, né, YouTube, Instagram, o Spotify, tu pode ir pra casa aí e voltar, quem tá em São Paulo aí que pega 1h30 de trânsito, aqui ó, Amazon.tv tu pode se tu tem tela, tu vai assistir tanto no YouTube ou no Spotify, tu pode ouvir no Spotify, e agora o TikTok também, botaram no TikTok, e tá indo muito bem lá, tá, então, o nosso Amazon.tv, tá. Dedico então aos demais vice-presidentes do IBEF, eu espero logo poder fazer um podcast falando do grande projeto que nós vamos entregar agora em janeiro, pronto, e te desejo muito sucesso nesse ano 2026 para ti, para tua família, para tua empresa, tá, e para nós, para o trabalho que estás fazendo lá na educação financeira, que realmente a gente deixe um legado, deixe para outras pessoas, essa boa influência que um aluno leva. A gente sabe que um aluno que fala português correto, ele corrige pai e mãe. O pai e a mãe ficam brabos no primeiro instante, mas eles vão começar a falar plural se o guri ou a guria chegar em casa, É isso aí, corrigindo, é tá. isso aí. Então, a educação é o que mexeu no Oriente inteiro lá, a gente sabe disso, aqui a gente está com índices de PSEG tão baixos, etcétera. Vai ter gincana, vai ter uma série de premiações e te agradeço muito, tá. Prazeraço Agradeço. estar junto Valeu. aí, cara. Valeu, cara. Obrigado. Obrigado, pessoal.